Olá, seja bem-vindo à nossa aula de matriz inversa. Hoje vamos discutir um pouco sobre esse tema e vamos desenvolver alguns teoremas que vão ser de total importância para que a gente consiga entender esse assunto que é tão importante na álgebra linear. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir o que é uma matriz inversa, do jeito que a gente sempre faz, de maneira bem tranquila, que você consiga entender bem esse assunto. Então, pessoal, o que é a matriz inversa? Quando a gente pensa em matriz inversa, a gente pode fazer uma analogia com os números. Então, qual o inverso de um número 2? É 1 sobre 2. Por quê? Porque 2 vezes 1 sobre 2 é igual a 1. Então, nas matrizes não vai ser diferente. A gente vai querer encontrar uma matriz que, quando multiplicada com outra, dê um certo 1. Só que esse nosso certo 1 será a matriz de identidade, que é como se fosse o 1 dos números, só que para as matrizes, certo? Então, a gente tem aqui duas matrizes, né? Obviamente que elas vão ser de mesma ordem, certo? Então, a gente vai ter duas matrizes aqui. Então, por exemplo, B é uma matriz e B é inversa de A se somente se, quando nós efetuarmos o produto A vezes B for igual a B vezes A, que porventura é igual a matriz identidade IN, ou seja, esse N é a ordem da matriz A ou da matriz B, porque a identidade também vai ter que ter a mesma ordem, certo? Então, lembrando que a matriz I, a identidade, ela é uma matriz quadrada, certo? E ela é uma matriz que a gente já vai definir daqui a pouco. Então, B é inversa de A, se A vezes B é igual a B vezes A, que é igual a matriz identidade, certo? Veja que, como nós sabemos que a multiplicação de matrizes nem sempre é comutativa, nesse caso vai ser, certo? Então, a gente também chama uma matriz inversa, né? Então, a gente pode também chamar a inversa de A como essa notação aqui também, tá? A menos 1. Então, isso aqui vai ser igual a matriz B lá de cima que a gente acabou de calcular, certo? E aí, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, né? Já para a gente ilustrar bem o que é uma matriz inversa. Então, vamos trazer aqui um exemplo bem bacana. Então, o exemplo que eu trouxe aqui é de uma matriz 2 por 2, né? E a gente vai efetuar esse produto aqui. Então, o produto ele fica mais ou menos assim, ó. 2, 3, 1 e 4 é a primeira matriz, que vai multiplicar 4 quintos, aí vai ter menos 3 quintos. Lembrando que a gente já tem uma aula de multiplicação de matrizes aqui no nosso canal. Menos 1 quinto, e vamos ter 2 quintos também. E aí a gente vai ter esse produto dessas matrizes, né, de mesma ordem, nesse caso aqui. E se você for fazer esse cálculo, você verá que vai dar justamente a matriz de identidade 2 por 2, que no caso é 1, 1, 0, 0. Ou seja, a matriz de identidade é aquela onde a diagonal principal é formada apenas por elementos 1 e todos os demais elementos que estão fora da diagonal principal são nulos, ou seja, são 0. E aí a gente pode cair na pergunta, né? Beleza, Thiago, mas como eu descubro a inversa de uma matriz? Certo? Como é que a gente descobre a inversa de uma matriz? Existem várias formas de fazer. Uma das formas, que é um pouco mais trabalhosa, que a gente vai discutir nessa aula aqui, é a seguinte. Então a gente pode fazer o seguinte. Como descobrir a inversa. Vou colocar aqui só como descobrir. Vai ter um caso que eu vou mostrar também na próxima aula, que é bem interessante de descobrir, certo? Mas primeiramente a gente tem um caso que é bem intuitivo, né? Que, por exemplo, a gente tem essa matriz aqui como exemplo. Eu vou trazer um exemplo para ilustrar isso aqui. Então eu vou trazer uma matriz aqui 6, 2, 11 e 4. Isso aqui vai ser a nossa matriz. E como é que a gente faz para calcular, para achar uma inversa? Um caminho é multiplicar por uma matriz de mesma ordem, tá? Só que essa matriz aqui, A, B, C, D, isso aqui vai ter que dar uma matriz exatamente identidade, né? 2 por 2.
E aí a gente vai montar alguns sistemas, né, lineares e vai poder, a partir das soluções, verificar isso aí, certo? E aí eu trouxe agora umas observações, alguns teoremas importantes acerca das matrizes inversas, que eu digo que é a cereja do bolo, né? Então, sem esses teoremas, a gente não teria grande êxito na nossa caminhada. Então, vamos para algumas observações aqui bem práticas, que a gente pode definir também como teoremas, tá? Mas, como o Boldrini traz como observações, eu vou colocar aqui algumas observações. A primeira observação é a seguinte: se eu tenho uma matriz A que é inversível, ou seja, nem toda matriz tem inversa, e a gente vai ver já já como a gente sabe se a matriz tem inversa ou não. Então, se a gente tem uma matriz A inversível e uma matriz B inversível também, se a gente fizer o produto dessas matrizes, esse produto também vai ser inversível, tá? Então, se a gente tem uma A inversível, vou colocar inv, e B inversível também, a gente vai ter o produto AB, que também vai ser inversível, certo? E aí eu trouxe também aqui, a gente também uma relação muito bacana, né? Que é a seguinte, né? Se a gente, por exemplo, pegar o produto AB e calcular a inversa dela aqui, vai ser justamente a gente pegar a inversa de B e multiplicar com a inversa de A, certo? Muito interessante, que define bem esse teorema. O segundo teorema é o seguinte, né? O determinante de A, que é um número, tá? Vezes 1 sobre... sobre o determinante da inversa, isso aqui tem que ser igual a 1. E a gente pode pensar justamente nos números, né? Qual é o número que eu multiplico com outro número que dá 1? É justamente o seu número inverso. Então, se eu tenho 5 vezes 1/5, isso aqui vai ter que ser igual a 1, certo? Então, a partir dessa relação aqui, que vocês acabaram de ver, dá pra gente concluir o seguinte, que o determinante da inversa, ele só pode ser o inverso do determinante, né? Porque lembre-se que isso aqui são números, tá? E aí, como nós sabemos isso, né? Obviamente, a gente só pode ter determinante. A gente só pode ter uma matriz inversa se o determinante de uma matriz for diferente de zero, né? Porque a gente não pode dividir números por zero. Então, a matriz ela tem inversa, né? Então, a matriz só tem inversa. A matriz só tem inversa se o determinante de A for diferente de zero. Olha que interessante esse teorema aí, bem aplicado. Então, vamos ficando por aqui. Na próxima aula a gente conversa um pouco mais sobre matrizes inversas. Um abraço para todos.